Vetam quando o cara bota palavras assim. Não, Twitter não. Twitter pode Negativo. xingar. Twitter é a rede do ódio. É isso Onde a aí. galera pode despejar tudo e tá suave. Quer desabafar? Vai lá no Twitter. E normalmente é um nome aleatório com a Isso. foto de um desenho animado. Ou então com a foto de um jogador. Foto do Riquelme, então, que tem no Twitter de foto do Riquelme. Então vamos continuar. Pet, e como é que surgiu essa profissionalização, o cara quase que não sai, da análise? Você, pô, vou virar analista, porque teve a Flá TV, o caramba, isso, é bom, um monte na Flá TV. Como é que você migrou pra TV? Saiu do streaming, né, do YouTube, que você começou a fazer vídeo no YouTube, e no Instagram, não é isso? Sim. Qual foi o primeiro convite, primeiro trabalho que você teve fora do teu... Na verdade eu até comecei pelo Twitter. Começou que era pelo mais Twitter. resenha escrita, né? Twitter é mais escrito. Sim. Saia na pancada lá no Twitter de vez em quando? Cara, eu sempre fugi, cara. Eu sempre fui um cara tranquilo e tal. Nunca curti Até ali muito. não era valente ali, não? O cara é Não, tranquilão. cara, nunca fui. Aí eu dizia, Eu nunca é fui. você, caralho! Assim, eu recebo muito. Recebe? Mas A eu galera te xinga no Twitter. engulo seco. Muito. Cara, quando você se propõe a falar, analisar futebol, você fala, eu vejo assim, assim, assim. Cara, mas você vê assim, você é um bosta, você não entende nada. Eu vejo assim, eu vejo B. Tu vê A, você é um merda. No Twitter o que mais tem é isso, né? Se o cara pensa diferente de você, A você democracia é automaticamente passa a ser um merda. A democracia é maravilhosa, né? Eles não vetam quando o cara bota palavras assim. Não, Twitter não. Twitter pode Negativo. xingar. Twitter é a rede do ódio. É isso Onde a aí. galera pode despejar tudo e tá suave. Quer desabafar? Vai lá no Twitter. E normalmente é um nome aleatório com a Isso. foto de um desenho animado. Ou então com a foto de um jogador. Foto do Riquelme, então, que tem no Twitter de foto do Riquelme. É brincadeira. E aí o cara se esconde ali, ninguém sabe quem que ele é. Ele É vai mesmo, te foto do xinga. Riquelme, coitado do Tem, o Riquelme. Riquelme que mais tem. Se bobear, o maior percentual de avatares do Twitter é fotinho do Riquelme. E isso eu tô falando do pessoal do futebol, né? De dentro do Twitter. Mas enfim, aí as coisas na internet começaram a aparecer e tal. Esse pessoal de YouTube começava a divulgar. Pô, olha o que o Bruno Pet falou aqui e tal, não sei o que. Então começou a ganhar uma certa relevância do que eu falava. Só uma coisinha, por favor. O teu nome, tu acha que te ajudou? Acho que ajuda muito. Tu acha que Acho a que relação com... É uma coisa que é marca, né? A relação com o flamenguista, do Pet, Sim, isso acho que eu que sim. pensei agora. Acho que sim. Porque, cara, E foi totalmente sem querer. já veio de criança, né? Sim. Tu fala, pô, o canal do Bruno Pet. O flamenguista vai olhar. Fica, e é um nome que fica na cabeça, né? Dificilmente o cara vai esquece. Não, e tem o Petkovic, cara. Sim, exato, também. Cara, assim, desculpa, mas eu acho que a galera relaciona, o flamenguista relaciona. Sim, acho que se eu fosse tricolor, eu não trabalharia na Flu TV com esse nome. Teria que mudar. Ou se eu fosse vascaíno... Ia ter que ser Petro... não, ia ter que mudar o nome. Tem que botar Petrovski. Bruno Petrocelli. Bruno Bruno Petro. Petrocelli. Por favor, velho. Mas aí, essa relevância, digamos assim, que eu comecei a ter na internet, chamou a atenção do pessoal da Flá TV. Aí eles me chamaram, pô, você quer vir como convidado? Igual você já foi lá. Sim. Quer vir como convidado? Que eles têm esse negócio, chamam um jogador, aí depois chamam alguém da internet, enfim, eles chamam várias personalidades que têm alguma relação com o Flamengo. E eu, como sou Flamengo, eu sempre escrevi muito de Flamengo nas minhas redes sociais. Eu me proponho a falar de tudo. Mas, até por acompanhar mais tempo e tal, eu sempre falei muito de Flamengo. E eles me chamaram. Aí fui uma vez, eles gostaram. Depois fui uma outra vez, eu cheguei umas 5 ou 6 vezes como convidado. E aí tava virando o ano e o Atisson, que era o comentarista oficial lá da Flá TV, fazia os jogos lá com o Emer Show, ele foi pra Band. Porque ele foi comentar o Campeonato Carioca no ano seguinte. E aí o Gorô lá, que é o chefe lá, ele falou, cara, você quer ficar fixo aqui? Você quer virar comentarista, fazer aqui com a gente todos os jogos? Eu falei, quero. Esse foi o primeiro, eu diria, emprego que eu tive no futebol. Primeiro que me pagou pra eu trabalhar efetivamente no futebol. Até então eu fazia as coisas na internet e tal, mas não tinha ainda o ganha-pão vindo do futebol. A Flá TV foi o que me abriu E foi a primeira experiência comentando um jogo ao Primeira vivo? experiência. Aquele jogo que você comentou lá comigo, porque a gente chegou a comentar jogo com imagem, né? Sim, comentando um jogo Carioca, com imagem, Carioca. foi 2020, se eu não me engano. Foi... Acho 21. Que a gente fez um no Maracanã? Não, Maracanã não. Não, acho que foi no estúdio. Foi no estúdio. No estúdio. Maracanã foi no Globoesporte.com. É. Isso foi antes, né? Não foi com você, perdão. Foi A gente fez no 2021. estúdio. Foi o Carioca de 2021. Do Carioca de 2021. Flamengo e Cabo Friense Não ou me Flamengo lembro. e Boa Vista? Era um verde. É um time de verde. Era um verde. Era um Não verde. lembro qual que foi também exatamente.
Isso. Mas foi a primeira experiência. Ali foi a primeira experiência que eu tive como comentarista. Foi no ano que você começou? Foi o ano que eu comecei. Aquele jogo ele foi um dos primeiros jogos que eu comentei na vida. Aquele que eu fiz com você. E tu já parecia tão à vontade, tão em casa. Sério mesmo. Pô, que bom, fico feliz. Não, parecia mesmo. Eu sou um Fico cara que não feliz. acompanho, de verdade, não acompanho a Flá TV, mas tu me pareceu ali um cara bem à vontade. E foi. Fluiu, cara. Fluiu bem, eu comecei a tomar gosto. Comecei a gostar. Eu, como gosto muito dessa parte mais estudada do jogo, estudava muito pros jogos, né? O adversário e tudo mais. E isso foi chamando a atenção da galera. Eu me lembro que teve um jogo Flamengo e Bangu. Foi nessa época aí também. Clássico. Clássico em É 1935. porque ele gosta do Bangu, mas é uma briga com ele. O bagulho. Mas o Bangu teve sua história, teve sua Campeão do relevância mundo. aqui. Tá. Nova York. Pode ler aí. Pode, O único mundial em Nova York e o Bangu ganhou. ganhou. Pode ver aí. Tá, cara, vamos falar de coisa que importa. O Bangu é o último campeão carioca sem ser os 4 grandes, se eu não me engano, não é isso? 60 e alguma coisa, eu acho. É? Isso, posso estar errado. Então, mas foi Mas por acho causa que é desse daí. Porque quem tinha que ir era o Santos. Aí o Santos não foi, quem foi o Foi o Bangu. Bangu. E aí ganhou esse torneio aí. E Que eu... ganhou de time grande lá, hein? Pode pegar aí. Pô, Enfim, aí teve um Flamengo e Bangu desses que eu tava fazendo o jogo, tava comentando e eu sabia quem eram os jogadores do Bangu. Eu falava de onde o cara veio, como é que o cara jogava e tudo mais, porque eu tinha assistido. Não era o primeiro jogo do Carioca, então eu peguei todos os jogos do Bangu pra assistir pra poder fazer o jogo. E o pessoal ali mesmo, das internas ali, falou, cara, pô, como é que você conhece o cara do Bangu, o cara tal, Parará e tudo mais? Aí eu falei, cara, na época, como tava passando com imagem, né, nessa primeira, depois a gente passou a fazer só sem imagem em áudio. Mas aquele primeiro ali foi com imagem. Eu falei, cara, o cara tá pagando a Flá TV pra poder assistir os jogos do Campeonato Carioca. Acho que o mínimo que eu tenho que dar pra ele é conteúdo. Pô. É o melhor que eu posso dar. Isso foi por causa da pandemia, e na pandemia as TVs dos clubes estavam passando os jogos. Foi depois disso daí. Foi depois da pandemia, Exatamente. foi verdade, Exatamente. verdade. E eu falei, cara, Nada mais justo. e assim, não é porque eu tô na Flá TV que eu tenho que ignorar que o futebol é jogado sempre por 2 times. Tem um de cada lado. E até pra eu entender melhor a maneira ou o que o Flamengo tá fazendo em campo, eu preciso entender como que o adversário joga. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu já vi alguns comentaristas fazendo isso, não vou citar nomes, mas já vi alguns comentaristas fazendo isso. Ah, o time tal tá atacando só pelo lado esquerdo. Tem que variar, tem que jogar também pelo lado direito. Mas será que o adversário não tem fragilidades maiores no lado esquerdo? Será que eles não estão treinados a fazer isso? Será que eles não pensaram a semana inteira pra usar aquele lado? Então, assim, é isso que eu tento buscar, entendeu? Pra tentar entender até o que o técnico tá fazendo, o que o Flamengo, comenta, já que a gente tá falando de Flá TV, como que o Flamengo vai jogar, por que ele vai fazer isso, por que o técnico tá tomando atitude tal, A, B e C. Então, eu sempre tive essa questão de estudar o adversário pra tentar levar um conteúdo melhor pra quem tá assistindo, independente de onde eu tô comentando o jogo, né? Seja na Flá TV, seja em qualquer lugar. Aí, pô, Então, sempre respeitando também os outros, né? Porque eu já vi transmissão de TV de clube que o cara nem fala o nome do adversário, né? cara, Isso aí é absurdo. loucura pra Não, mim. Isso Isso é loucura. absurdo. Porque por mais que seja uma transmissão do clube, pô, você joga contra alguém. Você joga contra um outro time. E eu sempre tive respeito, sempre tentei estudar e trabalhar pra poder levar o melhor. Pô, não, isso é muito maneiro, mas tem que ser. E quando é que você entendeu que fazer, porque você não fez sempre os vídeos de análise como você faz hoje, né? Não. Hoje os vídeos são bem mais detalhados, enfim. Sim. É bem profissional, parabéns, tá? Obrigado. Tá legal. Primeiro tu Agradeço. chama a galera pra ação, né? Pô, vai lá antes de entrar, segue aí o caralho, se inscreve lá, faz o caramba. Não, tá bem legal e as análises são bem maneiras. Deve levar tempo pra fazer aquilo ali, né, cara? Ah, leva. Leva, Pô, cara. Deve dar. Eu vou pra fazer. É porque hoje eu tenho feito muito vídeo curto, né? Pra YouTube, pro Instagram, que é Isso. 1 minuto e meio. No YouTube é absurdo. Deve demorar muito mais. Não, no YouTube dá pra você fazer com o tempo que você quiser. Mas um vídeo desse do Instagram, de 1 minuto e meio, cara, às vezes eu passo 2 dias fazendo. Porque eu tenho todo o trabalho de análise. Primeiro, tipo, por exemplo, eu tô pra fazer um agora sobre o Atlético Mineiro, que eu tenho reparado numa jogada lá que eles estão fazendo. Então, assim, primeiro, eu assisti os últimos 4 jogos do Atlético, pra ver se aquela jogada é um padrão. Depois, eu tenho que buscar os jogos pra fazer o recorte dos trechos que eu Dos quero. lances. Aí depois eu tenho que fazer lá, botar bolinha, botar setinha, parar e tudo mais. Aí depois eu roteirizo o vídeo, eu vou explicar assim, pra tentar fazer com que seja da forma mais didática possível pra quem tá assistindo, porque assim, eu me proponho a falar de futebol de forma mais profunda, mas eu quero falar com todo mundo. Eu quero falar com o público geral, o cara que nunca estudou futebol. Mas eu quero que esse cara me entenda, falando de futebol de uma forma um pouco mais profunda. Então eu tenho que falar com linguajar simples, didático.
Então eu sempre tento roteirizar ali para tentar deixar as coisas encaixadinhas para você que foi jogador entender, achar legal, e pro cara que tá no bar conversando com os amigos assistir e achar legal também. Eu sei que nunca vai agradar todo mundo, mas o meu objetivo é tentar atingir todos os públicos. Então, às vezes, demora, cara. Eu tenho que separar o vídeo e tal, e depois eu gravo. Aí eu mesmo que edito os meus vídeos, então eu vou lá, faço os cortes, encaixo, quando que vai aparecer o quê, quando é que vai entrar o vídeo tal, o trecho tal. E aí depois vira 1 minuto e meio. Aí, quanto mais simples você fizer, mais democrático vai ser e mais A gente vai ideia é alcançar. Ainda mais hoje, cara. Comentando na Flá TV, o cara que assiste Flá TV não é só o cara que gosta de tática. isso É aí. todo o cara que tá ali vendo no bar, gosta do Flamengo e tá ali parado pra ver. Então tem que conversar com esse cara também. Então, quando você se propõe a comentar, a fazer, do meu ponto de vista, eu tento atingir todo mundo. Não, Falar com todo mundo. Tava falando com o Fernando, eu assisti os jogos do Atlético, do Cruzeiro e do Criciúma. Uhum, E achei o time jogando bonito pra caramba. sim. E já aproveitando que você falou do Atlético, o que eu tô buscando é a forma com que o Arana e o Scarpa estão jogando nesse time. É um Cara, monstro. Todas as jogadas de ataque, ou quase todas, ou surge daqui, É. vira pra cá e termina Isso aí. aqui com o Arana, ou vem do Arana, vem longo pro Scarpa e o Scarpa termina aqui. Eu te falei dos dois, lembra que eu te falei? Sim, sim. Porra, eu Jogando muito. acompanhei, eu falei, cara, o Atlético tá jogando bonito. É porque você pensa no Atlético e você fala, pô, Hulk e Paulinho. É. Mas a dupla que tá Aí já arrebentaram construindo só o esses jogo é o dois. Scarpa e o Arana. Os gols contra o Cruzeiro, tudo saiu ali. Jogadinha, o Scarpa cruza e saiu o gol de cabeça. Cara, e falando de tática do jogo, qual é a ideia que mais te agrada? Assim, qual é a ideia? Do que eu gosto. É claro, pô, aqui você é a estrela, mano. Não, eu acho essa pergunta legal porque, assim, eu quando eu comento o jogo, por exemplo, eu não comento o jogo baseado no que eu gosto. É E óbvio. eu acho isso importante. Isso. Eu comento o jogo baseado no que tá acontecendo. Ó, o técnico tal tá fazendo assim, assim, assado, o técnico tal tá fazendo assim, Tu assim, faz assado. aquilo que a galera faz assim? Eu não faria isso? Eu odeio isso. Não gosto disso. Não gosto. Eu acho que ele tem que botar não sei quem. Cara, mas tu sabe se não sei quem tá disponível, se não tá? Se eu fosse Como é que- ele, eu faria isso? Já... Não gosto. Eu chamo isso de comentário intervencionista. Eu não gosto disso. Eu não curto. Eu acho que... Cara, primeiro que é muito difícil a gente falar o que acha melhor ou não sem ter as informações que os caras têm. O técnico ele tem muito mais informação do que eu. Ele tem toda a comissão, ele trabalha com ele. Tem uma equipe gigantesca que trabalha. Como é que eu, vendo de fora, vou saber o que é melhor e o que é pior? O que eu posso falar é, ele tá fazendo isso, isso e aquilo, isso tá funcionando, isso não tá funcionando. Isso eu faço nos Tem comentários. outras opções do banco que podem vir a fazer isso ou fazer aquilo, mas a Exatamente. escolha é do cara. Exatamente. Quem escolhe é ele, mas ó, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá. Boa. Então isso eu gosto muito de separar, porque assim, não é o que eu gosto que é o que tá certo. Futebol, cara, você pode jogar de várias formas diferentes e várias formas diferentes podem funcionar e podem dar certo. Mas eu não, cara, assim, eu gosto muito de trabalhos que se adaptam a adversários, porque é ali que você vê que o cara de fato estudou. Então, assim, eu gosto muito de times que rodam, diferente do que o brasileiro costuma. Eu quero que meu time jogue sempre aquele time do 1 a 11. Eu quero saber qual é a escalação. A gente tem muito essa cultura, né, de querer saber qual é o time. Eu não vou por esse caminho, não. Eu gosto do cara que se adapta. Porque num jogo ele tá jogando com 3 zagueiros, porque os caras jogam com 2 atacantes, ele tem que ter sobra. E aí no outro jogo ele tá jogando com uma linha de 4, porque o cara joga com um atacante só, eu já não preciso ter 3, eu posso ter 2, posso liberar mais o lateral e tal. Eu gosto muito desse tipo de... É claro, sempre pra frente, ofensivo, com posse de bola, marcação alta. Mas eu gosto dos caras que se adaptam, assim. Que eu diria que é diferente do que a maioria curte, né? É, não, Normalmente o cara verdade. curte o cara que tá ali na sequência, jogando sempre e tal. E quando você tem uma equipe que se adapta sem mudar peça? É o melhor dos mundos, Melhor né? ainda. É o melhor dos mundos, né? Melhor ainda. E hoje em dia a gente tá tendo cada vez mais jogadores que te possibilitam isso, né? É, Jogadores que jogam acaba mais virando de uma posição. pré-requisito para ser contratado. Pois é. Se tem 2 caras que jogam a mesma coisa, mas um joga em mais de uma posição, Pois é. esquece. Vai. Pô, o próprio, a gente tava falando do Atlético, o Scarpa tá jogando de ala praticamente É. no Atlético Mineiro. Quando você imaginava o Scarpa jogando de ala? É um meia, né? Teoricamente. É isso. Fez a lateral esquerda durante um tempo. Mas ele tá do lado direito Isso aí, agora. isso aí. Então, E o Sarabia tá. O Sarabia o tá. Sarabia fica como. Como É um terceiro lateral zagueiro, que fica como um terceiro fecha. zagueiro na hora que o time tá jogando. O Scarpa não fecha na linha de 5, né? Ele fica Sim. como meia. É, E aí os o caras devem Sarabia se, virou devem se lateral. defender um 4-4-2 e Isso. atacar E com aí 3 o Arana atrás. sobe e o Sarabia fica. É, porque todo mundo fala mal. Aquele treinador português do Flamengo que não foi Paulo bem. Souza. Paulo Souza. Todo mundo fala mal, fez isso.
Acho que ninguém contrata um cara pra dar errado. Ainda mais um cara como veio o Paulo Souza, veio com autoridade, saiu da seleção polonesa que tava brigando pra Copa do Mundo, enfim. Sim. Ninguém ia ficar com tanta raiva dele sair de lá se ele não tivesse indo bem, não é isso? Sim. E ele falou uma coisa que é muito legal, que eu nunca tinha escutado ninguém falar, Bruno. Perguntaram pra ele, você jogou no 4-3-3. Aí ele perguntou, em que momento? Quando eu atacava ou quando eu defendia? Eu lembro dessa. Tu lembra, desse lembra desse? Lembro. Cara, maravilhoso E aí ele isso. explicou, quando eu tô na transição eu defendo com 3, quando eu tô com atacando eu defendo com 4 e tal, ele foi explicando. Isso não, porque é isso que acontece no futebol. O futebol não é preso em números. Sim. Ele varia com relação às fases do jogo. E, cara, achei isso legal. Você, meu querido, como é que você prefere que a equipe ataque do jeito que o Atlético ataca, que gire para defender em 3, que o Arana suba para fazer a profundidade pela esquerda, junto com esses dois caras, Paulinho circulando por dentro junto com o Hulk? Cara, por ser um cara que gosta muito de variar e de adaptar, pra mim eu acho que depende muito de quem você tem na mão pra jogar. Se você tem um lateral, por exemplo, tipo o Felipe Luiz, eu seguraria ele pra fazer saída de bola. Segura ele por aqui e libera o lateral direito pra subir. E aí faz esse esquema de liberar. Porque, Sim. pô, você vai botar o Felipe Luiz pra fazer corredor, você vai Hoje em dia desperdiçar, não vai mais. Não vai desperdiçar. Já foi, na época do La Corunha lá. Isso Hoje em dia aí. não vai. Então acho que depende muito do elenco que você tem na mão, cara.